de qualquer um, não é verdade? Segundo Timóteo, quantos estamos? 2 Timóteo, capítulo 3. Podemos? É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Agora vamos pular lá para o versículo 12, ainda dentro do capítulo 3. Sim, a perseguição virá para todos os que decidiram levar uma vida piedosa em Cristo Jesus. De fato, os homens malignos e os falsos mestres tornar-se-ão cada vez piores, enganando muitos, e sendo eles próprios enganados. Mas você deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Você sabe como as escrituras sagradas lhes foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. E são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados para todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ainda tem mais um pedacinho para ler para vocês. É o 4, do 1 ao 4. Portanto, eu insisto, isso é Paulo falando para Timóteo, eu insisto diante de Deus e diante de Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Amém? Amém. Pai amado, nós queremos ouvir de Ti, Deus. Como foi orado aqui pedindo, Deus, que o Senhor possa, Deus, usar os meus lábios, a minha mente, o meu coração, Deus, para falar aquilo. As pessoas que aqui estão hoje, Deus, que o Senhor deseja que elas saibam, que elas compreendam, Deus. Me esconda atrás da Tua cruz, ó Deus. E que Teu filho, que hoje aniversaria, Senhor, seja também presenteado por essa palavra. Porque o Senhor sabe o quanto eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra que fosse, né, de acordo. Mas nós sabemos e entendemos que primeiro toda a honra e toda a glória deve ser dada a Ti, Deus. Por isso eu Te louvo, Te agradeço, entrego essa congregação a Ti, repreendendo toda ação contrária do inimigo sobre as mentes, toda fortaleza de mente cai por terra em nome de Jesus, porque os Teus anjos estão aqui acampados, Em nome de Jesus, nos ajudando na ministração da Tua verdade, Senhor. Obrigada. Amém? Podem se assentar.
Bom, Timóteo, né? Essa carta aqui de Paulo é uma carta de despedida, na verdade. Porque ele sabe que ele vai partir, que ele não vai ficar. Ele está preso, tá? E já tinham decretado realmente que ele não sairia. Então, uma carta de despedida. E ele amava muito Timóteo, que era filho dele na fé. E ele tinha algumas coisas para falar para Timóteo. Pelo cuidado dele com Timóteo. Timóteo foi ensinado. O pai de Timóteo era grego. E a mãe e a avó Lloyd, e a mãe era Eunice, eram judias. Então Timóteo foi ensinado desde pequenininho aos pais dessas mulheres. E ele, sendo discípulo de Paulo, estava, sendo chamado para poder continuar a obra, porque Paulo se preocupava. Ele diz, eu já estou indo e eu preciso que você venha. Ele pede até Timóteo que vá vê-lo. Tem um versículo aqui que ele fala, cadê o pedacinho? Por favor, versículo 9. Venha tão logo puder, pois Demas me abandonou. E ele está sozinho. Todos abandonaram Paulo. Imagina. Pastor? Todos abandonaram Paulo. E ele chama Timóteo para estar com ele. Ele sabe que Cristo não abandonou. Porque era para ele morrer de uma morte terrível. E, no entanto, ele não morreu sendo torturado. Ele foi decapitado, mas poderia ter sido muito pior, muito torturante a morte de Paulo. E ele fala tudo isso para Timóteo, e isso está nos nossos dias, não é verdade? Nós olhamos a igreja, nós vemos o que ele fala aqui, e ele diz que nos últimos tempos haveria tudo isso que eu li. É muito claro. Naquele tempo, e ainda mais agora que se aproxima a vinda de Cristo. Às vezes nós observamos as pessoas, observamos tantas igrejas, observamos pessoas que... eu, como pastor, às vezes eu recebo alguns telefonemas e as pessoas estão um pouco perdidas, né? Como que é isso, pastora? Olha isso que está acontecendo e tal. Sabe? Coisas erradas, às vezes, que líderes estão fazendo. Sabe? Eu falo, gente, é muito interessante isso. Como que as pessoas, às vezes me encontram, assim, querem conversar, querem falar, e eu peço muita sabedoria a Deus. Porque está tudo aqui na Bíblia. Quando ele fala aqui, capítulo 4, versículo 2, pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos. Sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo. Quando for conveniente e quando não for. Quando for e quando não for. Nós vamos liberar a palavra de Deus. Claro que nós vamos pedir sabedoria. Nós vamos ter o cuidado, de chegar para a pessoa e ficar dando, tipo assim, sermão, apontando para ela, apontando a roupa dela. Nós precisamos alcançar o coração das pessoas. E para alcançar o coração das pessoas, a primeira coisa que nós precisamos aprender, se não sabemos ainda, sabe o que é? Ouvir. Mas a pessoa às vezes não está falando. A gente não fala só com a boca, não. Nós falamos com o olhar, nós falamos com o silêncio, tá? E nesse momento que nós estamos ao lado de alguém que parece conveniente ou não conveniente, o que nós podemos fazer se nós estamos desejosos de ajudar alguém, de ser canal de salvação para alguém, de obedecer essa ordenança aqui? Ficar em oração silenciosa. As pessoas acham que é por muito falar, não é? E Deus vai agir ali. E talvez até se você não falar. Sabe? Às vezes até que ver quando morre uma pessoa, as pessoas ficam muito abaladas, elas não querem ouvir, elas estão machucadas. É só a gente se sentar do lado
sabe, botar a mão no ombro, ficar em silêncio. Ela não vai se sentir só, então não é por muito falar, mas sim, eu estou aqui. E nesse caso aqui, quando ele fala pregue insistentemente, corrija e repreenda, com todo o cuidado. Ele fala como se você estivesse corrigindo um filho, um pai. Nós, alguns crentes se comportam como se fossem donos da verdade. E isso afasta as outras pessoas. Tem pessoas que falam que tem pavor de crente. Exatamente por isso. Porque as pessoas, nós precisamos ter humildade. Nós não vamos nos aproximar da pessoa com ares de arrogância, achando que nós sabemos tudo, que nós somos os donos da verdade, que nós estamos salvos e o outro não está. Não! Nós precisamos pedir aquilo que mais Jesus Cristo teve, que foi a humildade, foi a mão estendida. Sabe daquela história do mendigo que estava na rua e alguém foi falar de Jesus para ele? Aí no primeiro momento, essa pessoa, né, deu a ele roupa, não falou de Jesus. Depois voltou